Olá, eu sou o Rodrigo Belmonte, nós estamos no lacconcursos.com.br e a gente vai continuar falando agora sobre organização dos poderes. A gente já falou sobre a estrutura do Poder Judiciário, aliás, do Poder Legislativo, falamos sobre comissões, falamos sobre senadores, deputados, prerrogativas, imunidades, enfim, tudo aquilo que faz parte da estrutura do Poder Legislativo Federal previsto na Constituição Federal. Agora a gente vai conversar sobre o processo legislativo, nossa aula 26 sobre processo legislativo, e a gente começa com as disposições gerais do processo legislativo. A ideia dessa aula é justamente te apresentar o processo legislativo a partir do artigo 59, te mostrando os tipos de norma, uma visão geral desse processo legislativo. Nessa aula nós não vamos estudar cada tipo de norma especialmente, a gente vai dar uma visão geral de todo o processo legislativo para entender como funciona. Belezinha? Sussa, tranquilos? Vamos lá? Vamos estudar então o processo legislativo na Constituição Federal de 1988. Segundo a Constituição, o artigo 59 da Constituição Federal, nós temos o processo legislativo e ele compreende a elaboração de algumas normas. E aqui eu quero que você preste muita atenção, dá um destaque para esse artigo 59. E eu já vou te explicar por que você tem que dar um destaque no artigo 59. No artigo 59, você vai encontrar as espécies de normas, os tipos de normas existentes no Brasil. Quais são? Emenda constitucional, lei complementar, lei ordinária, lei delegada, medida provisória, decretos e resoluções. Meu amigão, quando você tiver dúvida ou que tiver curiosidade de saber quais são as normas possíveis no sistema jurídico brasileiro, está aqui, artigo 59. O artigo 59 da Constituição nos apresenta as espécies... Opa, tem acento demais. Espécies normativas. Espécies normativas. Durante a faculdade eu passei muito tempo tendo dúvidas, quais são as normas possíveis do sistema jurídico brasileiro? Eu ainda não tinha a matéria de constitucional. Quando eu cheguei no artigo 59, eu falei, pronto, acabou, a água parou aqui. Agora eu já sei que as normas possíveis no Brasil são emenda constitucional, leis complementares, leis ordinárias, leis delegadas, decretos e resoluções. Essas espécies normativas são de produção do Congresso Nacional. Isso aqui é vinculado ao Legislativo Federal, tá legal? Vinculado ao Legislativo Federal. Eu não posso dizer, e nem vou dizer, mas vou comentar contigo, meu amigão, bonitona, que existem outras normas não previstas aqui. Sim, existem. Existem normas anteriores à Constituição de 88 que não fazem mais parte disso aqui. Por exemplo, o decreto-lei. O decreto-lei você está vendo aqui? Não, você está vendo o decreto legislativo, que é um decreto do legislador. Mas o decreto-lei, que valia na Constituição anterior, de 67/69, a gente tem lá a possibilidade de um decreto-lei. Hoje, na nossa Constituição, ele aparece com uma roupa nova, medida provisória. É muito parecido. É lógico, a medida provisória tem suas diferenças do decreto-lei, mas eles têm uma certa semelhança que depois a gente conversa sobre isso, tá bom? Mas tem um outro detalhe mais interessante, que é muito comum e está muito próximo da tua vida de concurseiro ou da tua vida de estudante para a OAB. Atos administrativos normativos. São normas decorrentes do exercício do poder regulamentar do Estado. Não aparece aqui, mas aparece lá no 84 da Constituição da República, quando vai falar do presidente da República e das atribuições presidenciais. E lá a gente vê que o presidente da República pode exercer o poder regulamentar por atos normativos. Lá a gente chama de decreto regulamentar, mas numa escala menor, descendo isso para numa estrutura hierárquica, descendo para ministros, para chefes de setor, a gente acaba caindo em portarias, a gente acaba caindo em instruções, e isso nada mais são do que atos normativos, atos administrativos normativos, beleza? Então esse ponto aqui da nossa aula é justamente para a gente entender quais são as principais normas existentes no país.
Tem mais coisa? Tem mais norma, mas não de produção do Legislativo. De produção do Legislativo Federal está aqui, tudo no artigo 59. Já uma dica de cara da Constituição. Lei complementar disporá sobre a elaboração, redação, alteração e consolidação das leis. Existe uma lei complementar no Brasil que diz como produzir, redigir, escrever, quando usar o parágrafo, inciso e tudo mais no que diz respeito à produção de leis. Essa é a Lei 95 de 1998, ela foi alterada pela Lei 107 de 2001. Belezinha? Sussa, tranquilos? O que o professor Pedro Lenza está fazendo aqui, né? A citação do livro dele é por uma razão muito simples. O professor Pedro Lenza, nas lições de Direito Constitucional, ele diz o seguinte sobre o processo legislativo. A importância fundamental de estudarmos o processo legislativo de formação das espécies normativas é sabermos o correto trâmite a ser observado sob pena de ser inconstitucional a futura espécie normativa. Eu estou cansado de ver muito aluno louco, desesperado para estudar controle de constitucionalidade. Bacana, acho show de bola, tem mais é que estudar, a matéria é muito legal. Mas já quer estudar lá na frente a ADIM, a ADC, quer saber da manipulação dos efeitos da decisão do Supremo Tribunal Federal, efeito ex tunc, ex nunc, efeito repristinatório, quer discutir aquilo que é mais complexo, antes mesmo de entender como encontrar a inconstitucionalidade. E eu dou total razão ao professor Pedro Lenza. Entender para que serve e como é o processo legislativo é o beabá do controle de constitucionalidade. Quando eu entendo como deve ser elaborada uma norma qualquer no Brasil, eu passo a entender o que é constitucional e o que é inconstitucional. O processo legislativo nada mais é do que a aplicação na elaboração das leis do devido processo legal. Exatamente. Eu tenho o devido processo legal aplicado para a produção de normas. E isso é perfeitamente aceitável e altamente recomendável estudar e entender. Por que isso? Porque quando eu tenho uma violação do trâmite processual, da elaboração de lei, eu tenho uma inconstitucionalidade. E se eu tenho uma inconstitucionalidade, eu posso arguí-la lá no Supremo Tribunal Federal. Então, de nada adianta eu saber qual é a ferramenta que eu vou usar para pedir uma inconstitucionalidade no STF, se eu não sei sequer enxergar a inconstitucionalidade no plano abstrato. Daí a importância de se entender o processo legislativo brasileiro. Belezinha? O estudo serve de base para o controle de constitucionalidade, pois aqui a gente identifica vícios formais e vícios materiais. Na nossa aula de controle de constitucionalidade, que vai ser quase que um curso à parte, porque muita coisa, muita informação que eu vou passar para vocês, a gente vai estudar o que é o vício formal e o que é o vício material. Quando eu estudo o processo legislativo, eu me concentro na identificação dos vícios formais. Por exemplo, existem normas que não podem ser iniciadas por um deputado ou por um senador. Por exemplo, a revisão geral anual de servidores públicos. A iniciativa do projeto de lei para a revisão geral anual da remuneração de servidores públicos é do chefe do executivo. Portanto, eu não posso deixar que um deputado tenha a iniciativa dessa lei, ou um senador, porque eu teria um vício formal. Eu estou violando uma competência direcionada especificamente para uma autoridade. Né? A remuneração dos ministros do Supremo Tribunal Federal é uma iniciativa privativa dos próprios ministros do Supremo Tribunal Federal. No passado já foi diferente, hoje não é mais. Tá? Belezinha? Vamos adiante então, porque a gente tem algumas coisas bem bacanas para conversar aqui nessa aula e que elas são importantes para o teu concurso público. Conhecendo o trâmite, é possível realizar o controle de constitucionalidade. Sim, no momento que eu conheço o trâmite das leis, no momento que eu conheço o processo
legislativo, no momento que eu conheço o desenvolver da elaboração de uma norma, eu consigo realizar de cara o controle de constitucionalidade. Porque o controle de constitucionalidade, embora muita gente boa por aí estude pensando que é só lá no Supremo Tribunal Federal por meio de ADIM ou de ADC ou ADPF, não é. A gente tem a possibilidade do controle preventivo. Exatamente. O controle preventivo de constitucionalidade, ele é feito mesmo antes da norma estar pronta. Eu vou, na verdade, fazer um controle sobre o projeto de lei. E isso é muito bacana. Isso é fundamental entender. Porque eu não preciso esperar a norma estar concluída, votada, discutida, sancionada, entrou em vigor e tudo mais. Eu posso fazer o controle sobre o projeto de lei. E quando eu falo em projeto de lei, eu estou falando aqui, ó, em processo legislativo. Controle pode ser preventivo porque ele pode ser feito durante a elaboração da norma. Eu tomo como objeto de investigação um projeto de lei, por exemplo. E nesse projeto de lei eu posso sim ter atuação do judiciário, do próprio legislativo e ainda do executivo. Cabeça, mas espera aí, eu ouvi dizer que o controle de constitucionalidade sobre o controle de constitucionalidade sobre leis pelo judiciário é só quando a lei está pronta. Sim, esse é o controle difuso ou controle concentrado. Eu levo em consideração a norma pronta. Mas pelo judiciário, eu posso fazer o controle de constitucionalidade não da norma, mas do processo legislativo. Eu vou, na verdade, pedir o controle de constitucionalidade para observação das formalidades do processo legislativo. O judiciário, então, vai analisar o devido processo legal de elaboração de uma norma. Então eu, deputado federal, posso falar o seguinte: olha, nós estamos votando um projeto de lei de RGA, Revisão Geral da Remuneração dos Servidores Públicos Federais, que é de iniciativa de um deputado do Maranhão. Isso é inconstitucional, porque essa iniciativa de projeto de lei é do presidente da República, e o presidente da República não se apresentou para mostrar esse projeto de lei para nós. Então o Supremo, nesse momento, pode, o Judiciário, fazer o controle preventivo, por quê? Gurizada do Congresso Nacional, é o seguinte: essa norma que vocês estão votando, esse projeto de norma que vocês estão votando, não pode ser apresentado perante a Câmara dos Deputados por um deputado. Só o presidente da República pode fazê-lo. Então vocês têm um vício de formalidade constitucional. Por isso eu preciso estudar processo legislativo. Eu identifico aí vícios, né? O legislativo faz o controle preventivo? Faz. Quem que faz o controle preventivo lá pro legislador federal? Uma das comissões mais conhecidas e disputadas. A Comissão de Constituição e Justiça. A comissão que o senhor Renan Calheiros queria ocupar agora em 2017, né? Então percebam que a Comissão de Constituição e Justiça, ela pode sim analisar um projeto de lei, um projeto de emenda constitucional e dizer, olha, isso é inconstitucional, isso fere a garantia do artigo 5º, isso fere a iniciativa privativa do ministro do STF, por exemplo, do STF como autor do projeto de lei. Essa norma tem que ser votada mais vezes, não podia ter uma votação só em cada casa, o quórum de aprovação não foi observado, tudo isso pode ser discutido aqui na Comissão de Constituição e Justiça, que é controle preventivo. Por que preventivo? Porque é antes da norma ficar pronta. E o Executivo também pode fazer o controle preventivo? Sim. Olá, meus amigos! E aí, gostou da aula do nosso professor? Grande professor, professor espetacular aqui do Lá Concursos. Essa foi apenas um trecho de uma das aulas do nosso curso focado, específico e super competitivo para a Câmara Municipal
de Belo Horizonte, um curso aí que aprova, um concurso que a prova vai ser no dia 18 de fevereiro, e se você estudar aqui no Lá Concurso, você conhecer nossa metodologia, conhecer o nosso personal coach, eu tenho certeza que você terá chances reais de ser aprovado. Este concurso não está difícil, pode ter certeza. Se você tiver força de vontade e se você tiver a orientação correta, você irá disputar por vagas, pode ter certeza disso. Quer fazer o nosso curso super atualizado, nosso curso super competitivo, por apenas 10 parcelinhas aí de R$20, é isso mesmo, 10 parcelinhas de R$20 você faz esse curso aí, fantástico. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo. Ok? Já esquecendo, você quer acompanhar essa aula do professor ou a outra aula? Nós colocamos só o quê? 40 aulas demonstrativas no YouTube, não foram aulas completas, mas apenas um pequeno pedaço, um pequeno trecho de cada aula para você conhecer especificamente aí os nossos professores. Quer? Então tem um link aqui embaixo, você pode fazer o download deste material didático gratuitamente. Eu espero vocês, um forte abraço, fique com Deus, tchau, tchau. Clique lá.